Nessa aula, vamos falar sobre o tecido epitelial, que é um dos 4 tecidos básicos do corpo. Os outros 3 são os tecidos conjuntivo, muscular e nervoso. É muito importante entender o tecido epitelial porque ele está presente na maioria dos órgãos do corpo. Se você conseguir identificar os diferentes tipos de epitélio e conhecer as funções de cada um deles, ficará muito mais fácil compreender a estrutura dos órgãos e também identificá-los corretamente. Ao final dessa aula, gostaria que você entendesse o seguinte. Primeiro, as células epiteliais apresentam uma determinada orientação. Segundo, elas são classificadas ou nomeadas de maneiras diferentes dependendo de sua aparência ou formato. Em alguns casos, de acordo com suas funções. Células epiteliais podem possuir especializações de superfície que desempenham papéis muito importantes em certas regiões do corpo. Outro ponto importante para destacarmos é que as células epiteliais estão firmemente unidas umas às outras por junções celulares ou complexos juncionais. Vamos explicar os diferentes tipos dessas junções celulares em outro momento. O epitélio também está firmemente ancorado ao tecido conjuntivo subjacente a ele. Assim, vamos resumir as principais funções dos epitélios e depois analisar as estruturas que permitem a eles desempenhar suas funções específicas. Comecemos com o elementar. O epitélio reveste as superfícies corporais. Na pele temos um exemplo disso. A pele recobre a superfície externa do corpo e nela encontramos um tipo muito especializado de epitélio. Sobre detalhes da pele, aprofundaremos em outra aula. Epitélios também revestem as cavidades corporais, como a cavidade pleural e a cavidade abdominal. Eles também revestem estruturas tubulares. Alguns desses tubos comunicam-se com o meio externo, como é o caso das vias respiratórias e do trato gastrointestinal. Outros tubos são internos, como os vasos sanguíneos. O epitélio também forma tecidos secretores, ou seja, as glândulas, assim como os ductos que conduzem os produtos de secreção dessas glândulas até a superfície. Além disso, em algumas situações, o epitélio atua como receptor. Vamos estudar esses casos com mais detalhes quando abordarmos, por exemplo, o epitélio olfatório na cavidade nasal e as papilas gustativas na língua. É fundamental, antes de tudo, compreender as características do epitélio. Existem 3 características principais que nos ajudam a identificar os epitélios. Vejamos com um exemplo. Aqui temos uma secção através de um túbulo contorcido proximal do rim. Primeiro, cada célula epitelial possui um domínio apical, ou simplesmente um ápice. Em outras palavras, estamos nos referindo à superfície voltada para o lúmen, que nesse caso corresponde ao interior de um tubo oco. Não se preocupe, não é necessário entender os detalhes do rim nesse momento, mas observe bem essa imagem e identifique as porções do tubo em destaque. Repare no lúmen, a porção em branco do túbulo, e as células epiteliais no entorno que delimitam o túbulo. Veja como o citoplasma das células apresenta acidofilia, uma coloração rósea, e em algumas podemos ver um núcleo basófilo bem arredondado. Em outras, o núcleo não aparece porque o corte não passou exatamente pela parte da célula em que o núcleo estaria contido. Repare que todas essas células têm uma superfície voltada para o lúmen, que é a área clara ao centro. As células epiteliais também apresentam domínios laterais, ou seja, a porção da membrana da célula que está em contato com a célula vizinha. Esses domínios também desempenham funções importantes. É nessa região que encontramos os complexos juncionais, responsáveis por manter as células epiteliais bem unidas. Como todo tecido é constituído por células mais a matriz extracelular, vamos agora nos ater ao domínio basolateral dessas células epiteliais. Todo epitélio repousa sobre uma membrana basal, ou seja, ele está ancorado ao tecido conjuntivo subjacente a ele. Esse termo, membrana basal, corresponde à soma de 2 componentes de matriz distintos que só conseguimos diferenciar ao microscópio eletrônico. Temos a lâmina basal, um componente de matriz sintetizado pelas próprias células epiteliais, e a lâmina reticular, produzida pelas células do tecido conjuntivo. Aqui, na microscopia de luz, não conseguimos diferenciá-las e, portanto, atribuímos à soma das duas a denominação membrana basal. Lembre, todo epitélio sempre estará apoiado sobre uma membrana basal que o separa do tecido conjuntivo. Agora vamos ver como o tecido epitelial é classificado ou nomeado. A primeira coisa a fazer ao observar um epitélio é identificar quantas camadas celulares o compõem. Se houver apenas uma camada de células, como vemos nestes esquemas,
chamamos esse epitélio de epitélio simples. A segunda coisa que fazemos é observar o formato das células. Se as células são mais largas do que altas, ou em outras palavras, são mais achatadas, chamamos o epitélio de pavimentoso. Se a altura, a largura e a profundidade da célula forem aproximadamente iguais, chamamos o epitélio de cúbico. E se a altura for muito maior do que a largura e a profundidade, chamamos o epitélio de colunar. Agora juntamos as duas coisas. Se houver uma camada de células mais achatadas, o epitélio será simples pavimentoso. Uma camada de células cúbicas, epitélio simples cúbico. Uma camada de células mais altas, epitélio simples colunar. Caso observemos mais de uma camada de células epiteliais em vez de apenas uma, nesse caso, chamaremos o epitélio de estratificado. E, novamente, estenderemos essa classificação de acordo com o formato das células encontradas na superfície. Se elas forem achatadas, chamaremos o epitélio de estratificado pavimentoso, que deverá ainda ser classificado como não queratinizado ou queratinizado. Como vemos na pele, a epiderme é composta por tecido epitelial, sendo as células superficiais queratinizadas. Nesse caso, chamamos o epitélio de estratificado pavimentoso queratinizado. Se as células superficiais forem cúbicas, chamaremos o epitélio de estratificado cúbico. Raramente encontramos uma superfície epitelial estratificada com células superficiais colunares. Nesse caso, chamaríamos de epitélio estratificado colunar. Existem alguns epitélios que fogem à classificação mostrada até aqui. Repare agora neste epitélio pseudoestratificado. Observe que os núcleos das células parecem estar em diferentes níveis ou alturas, dando a impressão de que o epitélio é estratificado. Mas, na realidade, se analisarmos cortes desse epitélio ao microscópio eletrônico, veremos que todas as células repousam sobre a membrana basal. Ou seja, embora pareça estratificado, ele não é. É simples. Por isso, o chamamos de epitélio pseudoestratificado. Além do número de camadas e do formato das células, o terceiro ponto importante para a classificação de um epitélio é a presença de eventuais especializações na superfície apical. Por vezes, podemos encontrar estruturas como cílios ou microvilosidades, especializações que discutiremos mais adiante. Portanto, quando houver alguma especialização na membrana apical, deveremos incluí-la na classificação do epitélio. No exemplo em destaque, poderíamos chamar esse epitélio de pseudoestratificado colunar ciliado. Outro epitélio que foge à classificação usual pode ser observado nesta imagem. Trata-se do epitélio encontrado na bexiga e em partes do trato urinário. Chamamo-lo de epitélio de transição porque, quando a bexiga está relaxada ou vazia, as células têm uma aparência mais globosa ou de guarda-chuva. Mas, quando a bexiga se distende e se enche de urina, as células superficiais tendem a se achatar, ou seja, o epitélio passa por uma transição de aparência, dependendo do estado da bexiga, daí o nome epitélio de transição. Podemos dizer que um epitélio desempenha 4 funções principais. Quando você conhecer essas funções, será mais fácil associá-las a tipos específicos de epitélio. Vimos anteriormente que uma das classificações de epitélio era do tipo simples pavimentoso. E aqui, nesse campo microscópico, podemos ver um capilar sanguíneo. Repare no epitélio que limita o espaço vascular. Chamamo-lo de endotélio e sua classificação é justamente do tipo simples pavimentoso. Um epitélio desse tipo é especializado em transporte transcelular eficiente, pois é muito delgado. Ora, se gases e outras moléculas precisam se difundir para dentro e para fora dos capilares, nada mais justo que o endotélio assumisse o perfil que melhor otimiza sua função. Outros epitélios, como o simples cúbico, são projetados para absorção eficiente e também secreção de substâncias. Esse, por exemplo, é o epitélio de um túbulo contorcido proximal no rim. Esses túbulos estão ativamente absorvendo e secretando materiais. Aqui temos o epitélio simples colunar, também especializado em absorção e secreção. Frequentemente, quando uma célula está muito ativa, ela se torna bem alta e o núcleo se posiciona próximo à porção mais basal da célula. Essas células colunares muito ativas em absorção ou secreção tendem a aumentar em altura devido ao grande desenvolvimento de organelas, especialmente o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi.
Se você observar o formato desses núcleos, verá que eles são alongados. Já em epitélios cúbicos, os núcleos tendem a ser arredondados. Aqui temos um exemplo de um epitélio estratificado, estruturado como uma barreira de proteção contra desgaste. Ele é encontrado em locais como a cavidade oral, a vagina e o esôfago, onde há grande desgaste. As células da camada basal replicam-se mais rapidamente, movem-se em direção à superfície e mudam de formato, sendo então eliminadas devido ao atrito. Essa função de proteção contra desgaste, típica do revestimento de superfícies, é a quarta função principal do epitélio, além de transporte, absorção e secreção. Como mencionamos mais cedo, há ainda células epiteliais especializadas em percepção de estímulos e outras que se comportam de forma semelhante às células musculares lisas, desempenhando contração. Mas dessas falaremos mais em um momento oportuno. Às vezes, temos uma superfície epitelial como esta, de epitélio pseudoestratificado. Lembre-se de que, apesar dos núcleos parecerem estar em diferentes alturas, todas as células repousam sobre a membrana basal. Esse tipo de epitélio também apresenta especializações de superfície, como cílios, que auxiliam no transporte de secreções ou mesmo de corpos estranhos. Os cílios estão geralmente associados a epitélios pseudoestratificados, como os deste exemplo. Também podemos ver células secretoras mais claras nesse epitélio. Elas liberam substâncias como o muco na superfície, enquanto células mais escuras estão secundariamente absorvendo pequenas quantidades de fluidos ou partículas dissolvidas no muco. Portanto, em um mesmo epitélio, podemos encontrar células desempenhando funções diferentes. Aqui vemos uma secção do trato urinário na altura do ureter. Na imagem à esquerda, as células apresentam aparência globosa e formam um epitélio espesso, mas na imagem à direita, com o ureter distendido, as células se achatam. Repare que no ápice das células superficiais podemos observar uma coloração rosada, eosinofílica, que corresponde a placas especiais dentro dessas células epiteliais, chamadas de placas de uroplaquina. Essas placas impedem a passagem de água e de íons pela superfície epitelial. Isso é muito importante no trato urinário porque os rins trabalham para eliminar o excesso de íons. Não queremos que esse excedente seja reabsorvido pelos ureteres e pela bexiga. Isso anularia a função dos rins. Por isso, esse epitélio desempenha um papel especial de resistir à passagem de água e de íons. Por ser encontrado em grande parte das vias urinárias, ele também é chamado de urotélio. Aqui vemos um exemplo de epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, como na pele. Na parte superior da imagem, a camada córnea, rica em queratina, se apresenta intensamente corada em tons rosados pela eosina. Esse é o tipo de pele mais espessa, como a das palmas das mãos e da planta dos pés, adaptada ao desgaste. Falaremos sobre a pele em mais detalhes em outra aula. Em algumas partes do corpo, os epitélios recebem nomes especiais. Não vamos detalhar todos agora, mas você poderá se deparar com termos como endotélio, epitélio respiratório, mesotélio ou epitélio olfatório, por exemplo. Esses são nomes específicos dados a epitélios de regiões particulares do corpo e voltaremos a falar sobre eles em aulas posteriores. Como mencionamos anteriormente, ao falar sobre as características de um epitélio, vimos que é possível regionalizar as porções da membrana. Lembre que a célula epitelial possui um ápice, bordas laterais e repousa sobre uma membrana basal. Portanto, as células epiteliais apresentam polaridade. Em outras palavras, quando dizemos que uma célula exibe polaridade, isso significa que ela possui superfícies ou domínios apicais, laterais e basais, com distribuição diferencial de proteínas em sua membrana plasmática em cada região. Se observarmos o esquema mostrado aqui e olharmos com bastante atenção para a superfície do epitélio na imagem, veremos que na porção apical das células há uma especialização chamada microvílos ou microvilosidades. Os microvílos são estruturas muito finas. Na microscopia óptica não temos resolução para visualizar uma única microvilosidade. Contudo, o conjunto de microvílos lembra o aspecto de cerdas em uma escova. Por essa razão, frequentemente chamamos de borda em escova, especialmente quando falamos de túbulos renais,
ou de borda estriada quando nos referimos às células epiteliais que revestem partes do trato intestinal. Outra especialização de superfície semelhante aos microvílos, mas muito mais longa, são os estereocílios, encontrados em partes do sistema reprodutor masculino, em especial no epidídimo. Também encontramos estereocílios muito especializados nas células sensoriais da orelha interna, tema que abordaremos em outra aula. Além disso, na superfície das células também podemos encontrar cílios, como mostrado anteriormente no epitélio pseudoestratificado. Cílios são estruturas longas que ajudam a movimentar partículas ou secreções sobre a superfície celular. Eles são muito comuns no trato respiratório e, por esta razão, quando nos referimos ao epitélio respiratório, trata-se de um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. Vamos agora observar com mais detalhes essas especializações de superfície, começando pelos microvílos. Se olharmos a secção histológica aqui apresentada, podemos localizar os núcleos alongados das células epiteliais. Próximo à superfície, é possível notar um citoplasma rosado claro. Logo na interface com o lúmen, observa-se uma fina linha de tom rosa mais intenso que representa a borda de microvílos, também chamada de borda em escova ou borda estriada. À direita, um diagrama ilustra a estrutura dos microvílos. Cada microvilo possui um núcleo central de filamentos de actina, que se prolongam para o interior da célula, conectando-se a uma rede paralela de filamentos de actina chamada trama terminal. Esses filamentos de actina se projetam para cima e são mantidos na ponta do microvilo pela proteína vilina. A miosina também liga os filamentos de actina à membrana celular, chamada de plasmalema. Na região da trama terminal, há muitas fibras de miosina que são contráteis. Quando se contraem, elas abrem espaço entre os microvílos, como dedos de uma mão se abrindo, aumentando a área exposta para absorção. Essas estruturas são especializadas para a absorção eficiente de água, ampliando a superfície de contato para o transporte. Os estereocílios são muito semelhantes aos microvílos, porém mais longos, pois seus filamentos de actina são igualmente mais longos. Eles podem formar ramificações e utilizam proteínas de ancoragem diferentes para se prenderem à trama terminal e à membrana celular. No entanto, sua função é basicamente a mesma: aumentar a superfície de contato para a absorção. Agora vejamos os cílios, que são estruturas completamente diferentes. Se observarmos novamente a superfície epitelial, veremos núcleos alongados e algumas células com coloração mais clara. Na superfície, podemos identificar estruturas semelhantes a pequenos fios de cabelo e uma linha escura logo abaixo. Esses fios são os cílios, e as linhas escuras representam os corpúsculos basais de cada cílio. Os cílios são compostos por uma estrutura chamada axonema, que apresenta a clássica disposição 9 mais 2 pares de microtúbulos, responsável pela motilidade dos cílios. Esses microtúbulos se inserem nos corpúsculos basais na porção apical da célula, e esses corpúsculos estão todos interligados, permitindo que todos os cílios se movimentem em uníssono, em uma mesma direção. Assim, eles conseguem transportar ao longo da superfície epitelial partículas, secreções e até mesmo células. Agora, vamos observar como as células epiteliais são unidas entre si. Existem 3 tipos principais de complexos de junção, cada um com funções diferentes. O primeiro tipo de junção está localizada no ápice das células e é chamado de junção oclusiva ou zônulas de oclusão. Sua principal função é atuar como uma barreira, impedindo que substâncias passem entre as células. É importante que o corpo controle o que atravessa a superfície epitelial ou o que é absorvido por ela, e por isso essas junções oclusivas impedem a passagem de material entre as células. Às vezes, essas junções podem se tornar ligeiramente permeáveis, permitindo a passagem de algumas substâncias, mas isso é controlado pelas próprias células epiteliais em locais específicos. Em essência, elas funcionam como uma barreira seletiva. Além disso, também impedem a migração de componentes da membrana celular, ou seja, restringem o movimento de moléculas entre os domínios celulares.
Elas separam a borda apical da borda lateral da célula. Isso é muito importante, pois há moléculas específicas na região apical e na superfície lateral da célula que desempenham funções essenciais. Portanto, manter essa separação funcional entre os dois domínios é fundamental. Uma das funções das junções oclusivas é justamente preservar a integridade desses domínios celulares distintos. Mais abaixo, observamos as junções de adesão, que se dividem em dois tipos. A zônula de adesão, que forma uma espécie de cinturão ao redor da célula, assim como as junções oclusivas. Essas zônulas estão ligadas aos filamentos de actina do citoesqueleto e essa conexão se estende entre as células vizinhas, proporcionando uma coesão mecânica. O outro tipo é o desmossomo, ou mácula de adesão. Essas junções têm a aparência de pequenos pontos de adesão, como se fossem soldas pontuais, e estão conectadas aos filamentos intermediários do citoesqueleto, tanto de uma célula quanto de sua vizinha. Essas junções de adesão têm o papel de ligar firmemente as células entre si, permitindo que o epitélio funcione como uma unidade coesa e resistente. O último tipo de junção é a junção comunicante, também conhecida como junção do tipo gap. Essas junções são formadas por proteínas chamadas conexinas, que se organizam em estruturas chamadas de connexons. Elas permitem a passagem direta de íons, nutrientes e outras moléculas de baixo peso molecular entre as células. Isso é essencial para que as células se comuniquem entre si. Isso é particularmente importante quando observamos alguns tecidos, tais como o músculo liso, que precisa contrair de forma coordenada, e o músculo cardíaco, onde a contração sequencial é vital para o bombeamento do sangue. As superfícies laterais das células epiteliais também são altamente especializadas. Nessa micrografia eletrônica, observamos interdigitações entre projeções de células adjacentes. As superfícies laterais de certas células epiteliais exibem um limite tortuoso, resultante de pregas ao longo da borda de cada célula com a sua vizinha. Essas interdigitações são importantes porque permitem que o espaço entre as células se expanda, o que pode ser fundamental em processos de transporte de fluidos. Normalmente, as bombas de sódio e potássio transportam íons de sódio para o espaço entre as células nas regiões da borda lateral. Íons cloreto e outras substâncias aniônicas acompanham o sódio para manter a estabilidade eletroquímica. Isso cria imediatamente um gradiente osmótico, fazendo com que a água passe da célula para esses espaços laterais. Aqui, observamos uma microscopia eletrônica em uma secção de epitélio da vesícula biliar, onde se notam pregas ao longo da borda de duas células vizinhas. Este é um exemplo de água passando da célula para os espaços intercelulares laterais. As junções oclusivas impedem que essa água volte à superfície luminal, e a pressão hidrostática gerada faz com que a água retorne para o tecido conjuntivo subjacente, sendo posteriormente reabsorvida pelo corpo. Esse é o mecanismo pelo qual a vesícula biliar consegue concentrar a bile. A superfície basal das células também apresenta especializações importantes. Na imagem à esquerda, vemos várias mitocôndrias alinhadas ao longo da base das células epiteliais. Além disso, há numerosas pregas basais da membrana celular. Isso ocorre porque nessa superfície epitelial há intenso transporte de fluidos e outras substâncias. As mitocôndrias estão presentes para fornecer energia para o transporte ativo, enquanto as pregas aumentam a área de superfície disponível para proteínas e canais de transporte. Quando observamos cortes histológicos de epitélios com esse tipo de especialização, percebemos uma borda basal com aspecto estriado, estriações finas que aparecem na base das células, chamadas de pregas basolaterais. Essas bordas são típicas de ductos estriados em glândulas que secretam proteínas, assunto que abordaremos com mais detalhes quando estudarmos as glândulas em aulas futuras. Na imagem, é possível ver essas estriações muito finas coradas em rosa claro. Outra estrutura muito importante a se considerar quando falamos sobre epitélio é a membrana basal. Aqui vemos uma superfície epitelial, que neste caso
É um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, sustentado por uma membrana basal que aparece relativamente espessa nessa imagem. Em outros epitélios, a membrana basal costuma ser difícil de visualizar. Existe frequentemente uma confusão entre os termos membrana basal e lâmina basal. Membrana basal refere-se à estrutura que conseguimos visualizar ao microscópio óptico. Já a lâmina basal é uma parte dessa estrutura, observada apenas ao microscópio eletrônico. Além da lâmina basal, existe uma outra camada visível ao microscópio eletrônico chamada lâmina reticular. As células epiteliais secretam os componentes da lâmina basal, enquanto as células do tecido conjuntivo produzem os componentes da lâmina reticular. Podemos destacar várias funções importantes que as membranas basais desempenham no organismo, como a fixação ao tecido conjuntivo subjacente, a separação entre tecidos, a atuação como filtro regulando o que pode ou não atravessar o epitélio e o tecido conjuntivo subjacente. As membranas basais ainda fornecem uma estrutura de suporte e orientação para o reparo tecidual, além de participarem da sinalização celular. A ancoragem do epitélio ao tecido conjuntivo subjacente ocorre por meio de estruturas especializadas, localizadas na porção basal das células epiteliais, sendo as principais os hemidesmossomos e as adesões focais. Os hemidesmossomos são responsáveis por uma fixação firme e estável. Eles conectam os filamentos intermediários do citoesqueleto, como a queratina, a proteínas transmembranares que se ligam a componentes da lâmina basal, como a laminina e o colágeno do tipo 4. Essa estrutura é essencial para manter a integridade mecânica do epitélio, especialmente em regiões sujeitas a atrito, como a pele, a córnea e a vagina. Já as adesões focais também ancoram a célula à matriz extracelular, mas de maneira mais dinâmica. Elas se ligam aos filamentos de actina e não aos filamentos intermediários e são importantes para processos como migração celular, reparo tecidual e transdução de sinais entre o meio extracelular e o interior da célula. Portanto, enquanto os hemidesmossomos garantem estabilidade estrutural, as adesões focais estão mais envolvidas em respostas rápidas e adaptativas do epitélio, como durante o movimento celular e a regeneração de tecidos. Nessa aula, comentamos sobre características gerais dos epitélios, com ênfase principalmente aos epitélios de revestimento. Na próxima aula, abordaremos o epitélio glandular. Em resumo, é importante que você saiba como os epitélios são classificados, que conheça as especializações de superfície presentes em algumas células epiteliais, que entenda os tipos principais de complexos juncionais dos epitélios, além de como essas células são ancoradas à membrana basal. Compreender os epitélios é um passo fundamental para a leitura dos tecidos e órgãos do corpo. Espero que essa aula tenha ajudado a construir essa base de forma clara e proveitosa.